Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do livro de Romanos. No capítulo 3, Paulo fala da justificação pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, pelo Messias que já veio. Todas as passagens bíblicas que falavam do Messias se concretizou na pessoa de Jesus Cristo. Mas agora, no capítulo 4, Paulo vai falar da justificação de Abraão pela fé. Como os judeus entendiam que a salvação se dava pela lei, pela circuncisão, pela guarda do sábado, por guardar as festividades, pela comida. Então nós vamos entender agora que com Abraão viveu no ano 2000. A lei nem sequer existia. Porque a lei se deu por Moisés em 1500 a.C. Então, como que a lei, como é que Abraão foi salvo, se a lei nem sequer existia? Então, Paulo vai esclarecer isso aqui agora no capítulo 4. Que, pois, diremos, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ou seja, se a lei não existia, foi mérito dele, pela carne, por si próprio? É isso que Paulo está perguntando. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Ou seja, se Abraão foi justificado por mérito próprio, ele tem que se gloriar dele e não de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e lhe isso foi imputado para a justiça. E aqui, vamos ver lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que Abraão creu em Deus. Ou seja, nós sabemos que lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que aparece pela primeira vez a vinda do Messias. Ou seja, que ele viria da semente da mulher. Então, esse Messias que já está lá em Gênesis, é que fez com que essa fé foi colocada nesse Messias que viria. Então, Abraão creu em Deus e lhe foi imputado pela justiça, porque não tinha lei ainda na época de Abraão. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Uma pessoa tem um trabalho, ele tem um emprego, ele tem um salário, ele recebe seu salário pelo seu trabalho, e isso não é considerado favor nenhum. É sim, ele recebe o que lhe é de direito, é uma dívida. Mas aí ele diz assim no versículo 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, como Deus, ele justificou Abraão, ou seja, de forma gratuita, faz o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, não é como um favor. E assim também, ele vai agora fazer algumas colocações aqui interessantes, colocando Davi e colocando Abraão, para mostrar a questão da justificação pela fé. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor jamais imputará pecado. Nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque foi Deus que escolheu. Quando o rei Saul ele desobedece a Deus,
queimando, fazendo holocausto indevidamente. E Deus manda que Samuel vá até a casa de Jessé para escolher um novo rei. Quando ele chega lá e encontra aqueles filhos de Jessé musculosos, ele acha que é aquele, e Deus disse, não, Samuel, até chegar a Davi, aquele rapaz franzino, mas é esse Samuel. Por isso que ele é segundo o coração de Deus. Mas esse homem que tinha reino, que tinha dinheiro, que tinha mulheres, que tinha tudo, esse homem pecou contra Deus. Ele cometeu um crime e adultério. Mas esse homem, ele fez alguma coisa que aos olhos do homem foi perfeito. Porque quando ele tem uma relação com Batseba e ela engravida, e ele agora pede que ele venha, que o seu marido Urias venha até o seu rei, e para que ele dormisse com a sua esposa, Batseba. E ele não faz, ele manda Urias de volta com uma carta para que Joabe colocasse na frente da batalha e ele morre. Para os olhos do homem, depois ele traz a esposa de Urias para o seu palácio. Para os olhos do homem, aquilo era perfeito. Porque ele foi agradável com aquela viúva, mas ele estava tentando encobrir o seu pecado. Para os olhos do homem foi perfeito, mas para Deus não. Porque Deus manda Natã ali, e ali Natã o confronta e diz, você pecou. E aí ele escreve aquele Salmo 51, um salmo de arrependimento. Bem-aventurado o homem que o Senhor jamais imputará pecado, porque ele se arrependeu profundamente do que ele fez, daquele adultério que ele cometeu. Então ele coloca aqui Davi nessa situação. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre o circunciso ou também sobre os circuncisos? Visto que dizemos que a fé imputada a Abraão para a justiça. Quando Abraão ele conheceu a Deus, no capítulo 15 de Gênesis, ele não era circuncidado ainda. Ou seja, ele só foi circuncidado depois que ele conheceu a Deus. Não foi antes. Então, ele nem tinha ainda a lei, e ele veio conhecer a Deus depois que ele foi circuncidado. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Ele ainda era incircunciso. Porque a circuncisão só deu depois que ele colocou a fé em Deus. Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Porque ele vai colocar essa fé em Deus no capítulo 15 de Gênesis e vai agora ser circuncidado no capítulo 17. A circuncisão era uma aliança, né, que Deus fez com o povo. E a circuncisão vira batismo na nova aliança. Ou seja, é uma confissão pública de fé em Jesus Cristo. Sabemos que o batismo nas águas não salva ninguém. É uma confissão pública de fé. Vamos ver lá no capítulo 6 que o batismo que salva é o batismo em Cristo. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão, ou a sua descendência, como a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Não foi pela lei, porque a lei na época de Abraão não existia. A lei só veio no ano 1500 com Moisés. Abraão viveu no ano 2000. Então vamos ver que Paulo está dizendo que coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde há lei também não há transgressão. O que ele quer dizer com isso aqui? O que ele pode dizer? Porque a lei suscita a ira? Porque a lei,
ela revela que somos pecadores. A lei nos dá uma referência do que é o pecado. Então, a lei, ela veio para dizer que nós somos pecadores. Mas a lei não salva ninguém. E quem é pecador, quem peca, morre. Morte física, morte espiritual, morte eterna. A lei traz isso, por isso que a lei suscita ira. Porque quem peca, morre. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa de toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também aos que da fé teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito, pai de muitas nações te constitui. É interessante que Abraão sai de Ur da Caldeia, e esse homem sai de uma região e ele vai para um lugar desconhecido. E o fato é que de uma região que reinava o paganismo, e este homem ele foi obediente a Deus. E quando Deus diz que ele teria um filho numa idade já avançada, sua esposa também. Isso aos olhos humanos era quase impossível. E toda a descendência dos hebreus viria de Abraão. Homem velho, com idade avançada, a mulher estéril, não tinha mais regra. Como isso ia se dar? Por pai de muitas nações te constituir. A palavra de Deus diz que a tua descendência será numerosa, como as estrelas do céu, se é que pode contar. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse é o Deus de Abraão, o Deus que detém o reino, o poder e a glória. Quando nós somos regenerados pelo Espírito Santo, quando nós somos vivificados, nós deixamos a morte espiritual e agora nós temos a vida espiritual. Nós agora somos batizados no Espírito Santo, nós agora nascemos de novo. Justificados pela fé em Jesus Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus por adoção, co-herdeiros com Cristo. E o Espírito Santo é o selo da nossa herança. Mas Abraão, esperando contra a esperança, creu por vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Porque Deus tinha dito que ele seria pai de uma grande nação. Mas diz que ele esperando contra a esperança. Por que Abraão, ele esperando contra a esperança? Porque ele entendia que haveria de nascer um filho. Mas como isso ia acontecer? Esperando contra a esperança. O homem com 100 anos, a mulher com 90, estéril, sem regra. Como isso era possível? Mas o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. E a partir de Abraão veio Isaac, veio Jacó, os descendentes. E ali, os descendentes de Jacó, que eram 75 pessoas, entraram no Egito, naquela grande fome, quando José era governador. E ali saíram milhões de pessoas, milhões de hebreus, em busca da terra prometida. Deus tinha dito a Abraão que ele seria peregrino em terras alheias, mas a sua descendência ocuparia aquela terra. E depois de 430 anos, aquele povo ocupou a Canaã. Então, Deus é o Deus de promessas. As promessas os planos de Deus jamais serão frustrados. E as promessas de Deus serão realizadas. E ele não duvidou por incredulidade na promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E eu fico imaginando quando
naquela circunstância de 100 anos, no ventre da sua esposa, sem regra, estéril, nasce Isaac. E Deus pede que sacrifique Isaac. Como ficou a cabeça de Abraão? Se a sua descendência seria numerosa, e agora ele pede para sacrificar. E ele sai com a madeira, com o cutelo, com a criança, com 2 criados, e diz: fiquem aqui, que eu vou até o morro e voltaremos. Imagina num momento que nunca tinha se falado em ressurreição de mortos. Mas Abraão creu que ele ia imolar o menino e Deus ressuscitaria. Porque ele disse para os seus criados: fique aqui que nós voltaremos. Então ele está afirmando que Deus ia ressuscitar o menino. Por isso que ele é considerado o pai da fé. E como entender se Deus queria que a nação hebreia viesse do descendente de Abraão? E por que matar a criança? É provando aquele homem a sua fé. E estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus tinha prometido que ele seria uma numerosa nação. E realmente isso aconteceu. De Isaac veio uma numerosa nação. Todo o povo judeu veio, hebreu e judeus vieram para a descendência de Isaac. Pelo que isso também foi imputado justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Abraão creu no Messias que viria. E nós, todos nós, cremos no Messias que veio. Jesus veio trazer a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. E aqueles que creram na palavra, ao ouvir a palavra que iluminou a nossa mente, que reconheceram que são pecadores, se arrependeram dos seus pecados e colocaram a fé em Jesus Cristo como seu Salvador das suas vidas, esses também terão salvação e vida eterna. Como ele diz, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Então, quando nós cremos que Jesus morreu em nosso favor, em nosso lugar, como morte substitutiva, levou nos seus ombros os pecados da humanidade, se tornou maldito naquela cruz, hoje está sentado à direita de Deus Pai, subiu aos céus e voltará uma segunda vez para buscar todos aqueles que morreram em Cristo, que estão hoje dormindo num corpo, mortos e dormindo, ressuscitarão num corpo glorificado, estarão com ele por toda a eternidade, no novo céu e na nova terra. E aqueles que estiverem vivos no mesmo instante, serão arrebatados num corpo transformado, também estarão com Jesus por toda a eternidade, no novo céu e na nova terra. E aqueles que não colocaram a fé em Jesus Cristo, que não creem em Jesus como Senhor e Salvador, esses terão sofrimento eterno, morte eterna, e estarão no lugar de sofrimento eterno por toda a eternidade. Não terão mais nenhuma chance de salvação. Terão a morte eterna. E ele conclui dizendo o seguinte: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. As nossas transgressões, Jesus veio para morrer pelos ímpios, morrer por nós. E ele trouxe a graça salvadora. E através dessa graça, nós podemos ter a vida eterna. É isso que esse texto nos ensina, tão rico, que mostra que a justificação dos nossos pais também se deu pela fé no Messias que viria. E nós, a nossa justificação se deu pelo Messias que já veio. Deus continua nos abençoando.